Glória a Deus por você estar aqui. Temos vivido momentos extraordinários aqui neste lugar. Momentos esses que marcam a nossa vida, marcam a nossa geração. Fazer parte disso é importantíssimo. Tudo que tem sido ministrado aqui, a visão que o nosso pastor tem dado a cada um de nós, e mais do que isso, mais do que dado, tem compartilhado com cada um de nós. Eu me sinto um privilegiado. Eu creio que você também. Louvado seja Deus. Queria compartilhar com os irmãos. Aleluia. Tá chegando? Uma palavra muito conhecida. E eu denominei esse título para cada um de nós. De antemão, essa palavra, ela não é somente para o pecador, somente para o não crente. Ela é uma palavra para todos nós. É uma palavra para toda a igreja. É uma palavra para você que nos visita, como também é uma palavra para você, cristão, que reconhece Jesus como o Senhor da sua vida, como o Salvador da sua vida. É uma palavra para cada um de nós. Ele não desiste de nós. Você pode repetir isso? Ele, aleluia. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O que acabamos de ler juntos se encontra em Lucas capítulo 19, dos versos 1 ao 10. Você pode fechar seus olhos, por gentileza? Soberano Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos nesse lugar. Eu te louvo, Senhor, pelo privilégio de ver o meu irmão aqui, Senhor. Eu te louvo, Senhor, pela oportunidade que temos juntos de louvarmos ao teu nome. Já exaltamos a ti, a tua soberania, tu que tem cuidado de cada um de nós. Somos gratos, Senhor. A nossa forma de gratidão, Senhor, em canções é muito pequena, mas creio que o Senhor tem recebido, pois é de coração, é dado de cada um de nós, a sinceridade do nosso coração adorador neste lugar. Assim como o Senhor ministrou meu coração e continua a ministrar, que o Senhor possa também ministrar o coração dos meus irmãos. Que essa palavra venha frutificar e que nos momentos mais difíceis de nossas vidas nós possamos nos lembrar que o Senhor não desiste de nós. O Senhor acredita em nós. O Senhor guarda a nossa vida. E que nenhum mal venha nos fazer esquecer disso. Nenhum mal venha nos turbar a nossa mente, o nosso coração, a ponto de nos esquecer que tu és Deus em nossas vidas, que tu guarda cada um de nós. Nós te agradecemos pelo que tu és em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Irmãos, quando pensei nessa palavra, veio à mente essa palavra, recentemente passei a observar algumas postagens, e vou estar compartilhando algumas com os irmãos, acerca daquilo que Deus confirmava em meu coração, acerca daquilo que ministraria nessa noite. Todos nós de alguma forma conhecemos essa passagem, seja pela própria palavra de Deus, como acabamos de ler, seja ela pela canção que todos nós conhecemos, seja na versão tradicional, a versão do Regis Danese,
seja lá na versão de forró, seja lá na versão do pagode. Eu só acho que eu não vi ainda no funk. Mas todos nós conhecemos essa canção, é verdade? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Uma partezinha desse louvor, pelo menos, é que me intriga e que não é verdade que a palavra de Deus nos diz. A canção diz que Zaqueu quis chamar a atenção de Jesus. Pode você dizer, não, mas foi uma licença poética, o compositor pensou dessa forma, aquilo que Deus ministrou seu coração. Tudo bem, é de se compreender e entender. Mas a verdade é que a canção diz que como Zaqueu, ela começa dessa forma: como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar a sua atenção. Esse chamar a sua atenção é que me intrigou, porque Zaqueu não queria chamar a atenção de Jesus. Zaqueu foi um curioso. Zaqueu foi alguém que ouviu falar de Jesus. Zaqueu foi alguém que ouviu a fama de Jesus. Zaqueu também era famoso. Por que Zaqueu era famoso? Zaqueu, ele era um publicano. E o que é um publicano? Publicano é aquela pessoa que trabalhava, que era a serviço do Império Romano. Zaqueu era alguém que havia, para os judeus, vendido a sua alma ao opressor. Zaqueu era alguém que traiu a sua nação. Zaqueu era um cobrador de impostos. E não bastasse cobrar impostos, Zaqueu, ele simplesmente se corrompeu. Corrompeu-se ao se aliar ao Império Romano em cobrar os impostos. Ele tinha suas razões, talvez porque precisava trabalhar. Mas não somente isso, ele passou também a ser uma pessoa corrupta. Mas Zaqueu era de uma estatura pequena, mas porém reconhecido como um homem rico, pois ele era o chefe dos publicanos. Ou seja, ele não era um qualquer. Então Zaqueu era conhecido dessa forma. Mas passou por ali e ele soube de alguém que também passou a ser conhecido. Alguém que passou a ser conhecido por curar. Alguém que passou a ser conhecido por perdoar. Alguém que passou a ser conhecido por pregar o evangelho genuíno. Alguém que passou a ser conhecido por falar da salvação. Alguém que passou a ser conhecido por falar do reino de Deus e da sua justiça. Zaqueu se viu atraído pela palavra que chegou aos seus ouvidos. E a palavra é muito clara para cada um de nós, não é verdade? A fé vem pelo ouvir. De alguma forma aquilo chamou a atenção de Zaqueu. E como o texto diz, ele era de pequena estatura. Ele viu que Jesus estava passando, mas o caminho era difícil para ele chegar e ver Jesus. Zaqueu, talvez em seu coração, devia estar cantando aquela canção que hoje que nós cantamos, né? Só quero ver você. Só quero ver você. Zaqueu só queria ver, sem compromisso, sem entender realmente quem era Jesus. O curioso em Zaqueu é que despertou esse interesse nele em vê-lo. Quem é esse Jesus que tanto fala? Mas Jesus observou Zaqueu no seu esforço em vê-lo. Zaqueu foi astuto. Zaqueu, quando viu que Jesus estava passando por ali, que a multidão cercava, que ele não podia vê-lo, Zaqueu pensou, ele vai passar ali na frente, eu vou chegar até aquela figueira brava, vou subir ali, e aí eu vou conseguir vê-lo num ângulo bem melhor. Vou ver de camarote, vou ver Jesus. E eu pensando nesse texto, na passagem, me fez lembrar uns anos atrás, já tem bons anos na verdade, aqui na Gávea, no estádio da Gávea do Flamengo, jogava o Flamengo, né? Hoje em dia não se joga mais ali. E por muitas vezes, por não comportar a torcida, muitas vezes as pessoas subiam nas árvores que ficavam ao redor do estádio. Quem é dessa época lembra disso? Porque queria ver o Flamengo jogar, porque queria ver o que estava acontecendo naquele lugar. Zaqueu foi um desses, que ouviu a fama, ouviu falar que Jesus fazia todas essas coisas. Ele procurou ver Jesus. Mas o texto é bem claro, como nós acabamos de ler.
Zaqueu, ele procurou ver Jesus, mas Jesus o já conhecia. Jesus conhecia Zaqueu pelo nome. Daí você me pergunta, Jesus adivinhou o nome de Zaqueu? Eu acredito que Jesus já sabia da fama, da má fama que Zaqueu tinha. Jesus já sabia quem era Zaqueu pela má fama que ele conduzia. Mas Jesus pôde sondar o coração daquele homem. Eu creio fielmente nisso, porque quando Jesus declara para ele: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, Jesus queria fazer algo a mais do que apenas ver Zaqueu. Jesus queria mudar a história daquele homem. Mas que história é essa? Que situação era essa difícil que Zaqueu vivia? E é nesse ponto que eu queria pensar com os irmãos. Tem como voltar para mim, por favor? Está tentando, né? Um pensamento compartilhado pelo nosso pastor um dia desses, no status, acerca desse homem, acerca do que eu pensei que estava passando na vida de Zaqueu. Dentro de cada pessoa há dores que ninguém conhece, sacrifícios que ninguém viu, cicatrizes que ninguém cuidou. Há sentimentos que ninguém pode julgar, porque ninguém chorou as mesmas lágrimas, sofreu a mesma dor. Cada um de nós sabe o que tem no coração e que ninguém no mundo pode se dar ao luxo de julgar. Zaqueu, talvez fosse como você e eu, tinha seus conflitos internos, tinha suas questões a serem resolvidas, tinha coisas que o atormentavam. Eu não consigo entender Zaqueu feliz na condição que ele estava. Eu não consigo enxergar Zaqueu satisfeito por ser tratado como ladrão, por ser tratado como traidor, por ser tratado como corrupto. Eu não consigo enxergar isso, Zaqueu, sabe por quê? Porque você e eu não conseguimos ser assim, satisfeitos com a situação que a nossa vida está. Eu pelo menos posso falar por mim. Há um ditado popular que diz, na verdade, que os outros falam, nem me importa, não vai mudar. Isso para mim é um orgulho muito grande, porque pode não importar de fato, mas que incomoda, incomoda. Quem gosta de ser mal falado por aí? Quem gosta de ser pensado que é de uma forma ou de outra, negativamente? Nenhum de nós. Não sejamos hipócritas. Zaqueu tinha sim conflitos internos. Zaqueu tinha sim situações na sua vida que só Jesus pôde enxergar, que só Jesus pôde compreender. E assim como foi com Zaqueu, Ele é com cada um de nós. Jesus, Ele vê o nosso interior. Deus vê o nosso interior, as reais necessidades que nós sentimos, que nós temos, os nossos conflitos internos. Certa vez eu ouvi um pastor declarar, e eu achei espetacular, porque é verdade. Eu só permito a minha mulher saber aquilo que eu digo, aquilo que eu permito, aquilo que eu declaro para minha esposa, por exemplo, é aquilo que eu permito. Mas há situações, há coisas que ficam para mim somente. Assim é com um amigo. E graças a Deus eu tenho muitos amigos. Graças a Deus por isso. Mas há situações que eu não falo para os meus amigos, como há situações que você também não fala para seus amigos. Aquilo fica para você. E só Deus é capaz de sondar o coração, como diz o salmista. Deus sonda o coração. Ele sabe além do que você precisa, Ele sabe além do que você necessita. Zaqueu se viu nessa condição. Pode passar. Um olhar de amor, um convite para mudar a situação.
Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O relato diz que ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Essa atitude de Zaqueu fez mudar muita coisa na sua vida. Foi importantíssimo. Uma das palavras que eu ouvi acerca das ministrações já do discipulado, que graças a Deus já pude participar, fala sobre atitude, de que nós devemos ter atitude. E Zaqueu teve atitude ao ouvir Jesus falar. Jesus disse para ele descer, mas Jesus disse para ele descer depressa. Não basta apenas ouvir, temos que ter atitude. Temos que mudar a nossa postura diante daquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações e está falando nessa noite. E eu pergunto a vocês: Zaqueu ouviu o que Jesus falou. Se Zaqueu não tivesse a atitude de descer, de o receber, aconteceria alguma coisa de diferente em Zaqueu? Obviamente que não. O pastor Eberson já falou aqui algumas vezes e eu guardei isso no meu coração. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Cabe a você decidir, ouvir e tomar atitude. Cabe a você receber essa palavra e a partir de agora, não de hoje, daqui a pouco, mas de agora, mudar a sua postura diante do Senhor, recebê-lo em seu coração. Por favor. Aleluia. Ele não nos amou porque somos amáveis, mas porque Ele é amor. Não há mérito nosso, não há mérito nenhum. Não há mérito nenhum em estar neste lugar, em chegar até aqui. Foi o Senhor que nos trouxe. Foi o Senhor que nos guardou durante um dia inteiro e nos deu a oportunidade de entrar por essas portas, ouvir louvores e poder cantar louvores ao Senhor, em poder estar sentado como estamos e ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus. Tudo isso, querido, é a graça. Tudo isso é o favor de Deus sobre nós. Não há mérito nenhum. Não há condição nenhuma humana da nossa parte que pudesse mudar alguma coisa. É o favor de Deus sobre nossas vidas. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor. O poder do reconhecimento e arrependimento. O versículo 8 nos diz: Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Por que eu coloquei esse título no tópico 3? Primeiro, Jesus reconheceu, Zaqueu reconheceu quem era Jesus em sua vida a partir daquele momento. E ao reconhecer, a sua atitude mostrou o arrependimento genuíno, em mudar, em converter o seu caminho, em estar num caminho que era errante para um caminho de bondade, um caminho que o levaria aos céus. É interessante pensar sobre isso. É interessante nós trazermos à luz aquilo que Jesus ele fala aos nossos corações. Lucas ele não escreve o que Jesus falou para Zaqueu, mas certamente foi uma palavra que tocou a sua vida. E eu penso da seguinte forma: o fato de não ter registrado o que Jesus disse para Zaqueu é porque não há uma receita de bolo. Essa é a palavra que você tem que dar dessa forma aqui.
diante da sua dificuldade, diante da sua particularidade, diante daquilo que tem afligido sua alma, seu coração, Jesus vai falar contigo, Jesus vai tratar contigo e o Espírito Santo vai convencê-lo à sua maneira, à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Gradativamente. Você pode estar aqui nessa noite pensando, ainda faço isso, ou eu ainda faço aquilo. Não deixe de vir. Não deixe que o inimigo venha plantar no seu coração, através de influências, de que você não deve estar neste lugar por fumar, por beber ainda, por se prostituir. Muito pelo contrário. Se você se vê nessas condições, esse é o lugar certo para estar. É buscar sempre, Senhor, preciso. Senhor, está difícil, mas eu estou aqui, eu preciso te ouvir. Fala o meu coração, me ajuda, está sendo difícil, está sendo desafiador, mas estou aqui, Senhor, fala comigo. Ajuda-me, Deus. Jesus, o Senhor tem falado gradativamente ao seu coração. É claro que há momentos que você tem que tomar atitude, como eu falei. Mas é um processo. É de cada um. E eu tenho que respeitar o seu momento. Porque Jesus não desiste. Jesus não desiste. Louvado seja Deus. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. 1 João 1,9. Zaqueu teve esse momento com Jesus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. Agi dessa forma. Perceba o tópico anterior. Um olhar de amor, um convite, um olhar de compaixão. Jesus não condenou Zaqueu. Jesus teve um particular com Zaqueu. Jesus foi ter um momento com Zaqueu. Senta aqui, Zaqueu, vamos conversar. O que está acontecendo na tua vida? Zaqueu sentiu confiança. Zaqueu viu algo em Jesus que ele não via em ninguém. Compaixão. Jesus tem compaixão de nós, irmãos. Confesse seus pecados ao Senhor. Se renda a Ele. Se prostre diante dEle. Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os seus pecados. Ele limpará de toda a maldade. Mas o princípio está em confessar. O princípio está em dizer ao Senhor de todo o coração: Senhor, tenho sido assim a minha vida. Deus conhece a necessidade da tua vida. Deus sabe o que você tem passado, as dificuldades que você tem enfrentado. E como eu disse no início, é uma palavra que não é somente para quem está no mundo. É uma palavra para quem está na igreja também. Pois nós falhamos, nós temos nossos pecados. Mas hoje, graças a Deus, nós que estamos aqui entendemos que devemos confessar nossos pecados ao Senhor. Devemos ter uma atitude de arrependimento, de busca intensa, de uma intimidade, de que ontem você estava de uma situação, hoje você já está numa situação melhor. Isso já é o Senhor trabalhando na tua vida, de forma gradativa. Pode ser lento para uns, pode ser mais rápido para outros, mas Deus a todo momento compreendendo as nossas limitações. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esse salmo é lindo. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia.
Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Hoje é noite de você confessar o teu pecado ao Senhor. Hoje é noite de você se render a esse Deus que, mais do que cantado, Ele é real em cuidar de você, em velar pela tua vida, em te livrar. Sabe aquela oração que você faz às vezes, que você já talvez tenha ouvido apenas? Te agradeço, Senhor, pelas bênçãos que também não reconheço, que não vi. O Senhor a todo momento Ele nos guarda, mas com um propósito. Ele quer te levar para o céu. Ele quer te levar para o céu, querido. Jesus quer nos levar para as moradas que Ele foi preparar. Jesus quer nos levar para o lugar onde Ele foi preparar a morada. Jesus quer nos levar, Ele quer nos conduzir. Já tem nos conduzido, aleluia. Já tem nos levado, aleluia, louvado seja Deus. Mas é preciso, cada dia, cada instante, diante do Senhor, buscar o perdão, buscar em Deus a confissão dos nossos pecados. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Sabe o que eu entendo aqui? Zaqueu estava numa condição tão terrível, tão desgastante, que ele tinha perdido até a sua identidade, de quem ele era. Zaqueu também era um judeu. Zaqueu também era um israelense. Zaqueu também era um filho de Abraão. Louvado seja Deus. O poder que Jesus tem em nossas vidas, de nos trazer a uma identidade, de nos dar vestes novas, limpas, purificadas, santificadas. A partir do momento que nós o reconhecemos, a partir do momento que nós arrependemos dos nossos pecados, a partir do momento que nós o buscamos com sinceridade do nosso coração, Jesus, Ele nos guarda, Ele nos abraça, Ele nos lava, Ele nos limpa, nos purifica. Jesus cuida de nós. Louvado seja Deus. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus declara isso? O fato de Jesus comer com pecadores não significa cumplicidade de Deus com o pecado, e sim a busca de Deus pelos pecadores. Havia uma multidão que, ao ver Jesus entrar na casa de um homem pecador, de um homem traidor, se questionou quem era esse homem para entrar na casa de um pecador. Percebam, essa frase me chamou muita atenção. Jesus, Ele entra na casa de Zaqueu, um pecador. Para muitos, Jesus estava se tornando um cúmplice. Aleluia. Mas para Zaqueu, foi a busca do próprio Deus na sua vida, a salvação. Aquilo que Jesus mostrou como propósito, Ele não só disse, mas mostrou: buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu era um homem perdido, nós éramos homens perdidos, mulheres perdidas, mas fomos buscados, resgatados pelo Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É motivo sim de celebrarmos ao Senhor. É motivo sim, quando nós reconhecemos quem nós éramos
E passamos a ser, a partir do momento que reconhecemos quem Jesus é em nossa vida. Zaqueu não era cego, Zaqueu não era paralítico, Zaqueu não era mudo, Zaqueu não era endemoniado. Mas Zaqueu era alguém que também precisava ser curado e salvo. Quantos nessa noite estão com uma ferida terrível na alma, a ponto de desistir da caminhada? E nessa noite Jesus te diz: eu não desisto de você. Eu não desisto de você, querido. Persista, persevere, aos trancos e barrancos. Eu não desisto de você, querido. Jesus te diz nessa noite: eu não desisto de você. Jesus não desiste de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Como você chegou essa noite? Como estava o seu coração ao chegar nessa noite? Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Oh, aleluia, aleluia. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu amor, Jesus. Ele não desiste. 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 Ele não desiste.
Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você.